Há histórias que não podem ser explicadas. Há encontros que não deixam marcas visíveis, mas cicatrizes eternas. Espíritos que não aceitam a morte. Criaturas que espreitam nas sombras. Terrenos onde o tempo parece se distorcer. E forças ocultas que tocam até os mais sagrados momentos da vida. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é ficção. São relatos reais vividos por pessoas comuns. Mas as consequências ultrapassam tudo que a lógica pode compreender. A primeira história é intitulada como Ellen. Então, vamos prestar atenção. Era para ser só mais um dia normal no restaurante da família. A esposa cuidava da cozinha, o marido do salão. Tudo em equilíbrio. Até que numa segunda-feira tranquila, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Então olha só. Uma rotina ali de um restaurante comum, de uma família normal. E num certo dia algo estranho aconteceu. Então vamos continuar. Duas funcionárias, que também eram um casal, estavam de folga. Foram até o restaurante apenas para almoçar. Foram recebidas com carinho, servidas com afeto, mas no momento de pagar tudo mudou. Talvez tenha cobrado muito caro na refeição. Brincadeiras à parte, vamos ver o que vai acontecer. Uma das moças parou à frente do caixa, os olhos antes vivos ficaram completamente brancos. O rosto deformou-se, a voz, que era antes suave, saiu rouca, carregada de ódio. Sua vadia, você está com o que é meu. Não, peraí. Ela começou a ter uma possessão na hora de pagar. Estranho, né? Eu fico imaginando que situação bizarra. Você tá ali, querendo, né, cobrando ali uma refeição de alguém que acabou de comer no seu restaurante. De repente ali aparece a moça do exorcista. Meu Deus do céu, vamos continuar a história. Sem aviso, ela pulou sobre a dona do restaurante com uma força impossível para o seu porte franzino. Foram necessários minutos e a força da própria esposa para contê-la. A funcionária estava possuída. É bem o que eu falei agora no começo, né? Possessão. Depois, ainda atônita, a esposa da agressora ligou desesperada. A possessão continuava. A mulher quebrava tudo em casa, falando sobre coisas que só o marido e a ex-namorada morta, Ellen, sabiam. Um aborto, uma promessa feita no leito da morte, detalhes nunca revelados a ninguém. Peraí, essa possessão será que era dessa Ellen? Dessa tal de Ellen? E o que será que era essa promessa feita num leito de morte? Promessa em leito de morte não dá certo. Ainda mais se a pessoa simplesmente fazer e não cumprir a promessa. Aí dá ruim, dá muito ruim. Então, os filhos do casal começaram a ver o espírito de uma mulher rindo nos cantos da sala. A descrição era Ellen. Olha só, eu acertei. Foi necessário procurar uma casa espírita. O espírito não queria partir. Incorporava em médiums com raiva, se recusando a aceitar que seu antigo amor agora era de outra. Foram semanas de batalha espiritual, até que finalmente Ellen aceitou ir embora. 5 anos depois a paz voltou, mas o medo ainda vive na memória. Caramba! Então foi uma situação muito crítica, né? Muito crítica. Demorou muito para esse espírito aí desapegar, né? Seguir aí a luz, seguir o seu caminho. Mas, e caramba, 5 anos. 5 anos, hein? De uma tortura, vamos dizer assim. Praticamente é isso que aconteceu. Mas, meu Deus, que relato pesado. E o que você achou dele? Deixa nos comentários e vamos pro próximo. A segunda história é sobre a criatura do lote vago. Vamos lá, hein? Há cerca de 20 anos, numa rua tranquila perto de Belo Horizonte, uma mãe e seus 2 filhos voltavam para casa após uma festa. O bairro era nobre, mas naquela época ainda tinha terrenos baldios isolados. Beleza, uma situação comum, uma volta de uma festa ali, a mãe e seus filhos, aparentemente, né, por enquanto, nada de comum. Ao se aproximarem de um dos lotes, ouviram sons vindo do mato. Então, do outro lado da rua, viram algo impossível. Uma criatura peluda, alta, como um cachorro magro, em pé sobre 2 patas, parado junto ao muro. O que mais os marcou foram os olhos. Os olhos escorriam lava, literalmente. Gotas de fogo pingavam no chão e iluminavam o breu ao seu redor. Meu Deus do céu. Um encontro claríssimo com um lobisomem, né? Mas eu nunca vi uma descrição de lobisomem com os olhos que pingavam fogo, né? E brilhavam assim. Geralmente é bem assemelhado, né? Olhos vermelhos, mas não assim pingando fogo, nem brilhando e tal. É um cachorrão, né? Um cachorro ali de 2 metros de altura, né? De pé, assim. Geralmente as descrições são mais ou menos isso. Então, isso é muito bizarro. Muito. Eu fico imaginando o pavor dessa mãe com as crianças. Vamos continuar o relato. A cena era absurda, quase demoníaca, realmente. Eles correram e nunca mais falaram sobre aquilo abertamente. Mas quem viu nunca mais dormiu em paz. Caramba, hein?
eu também acho que não dormiria muito em paz, não. Eu ficaria atormentado o resto da vida. Aquilo, será que foi embora? Ou tá ali ainda pelo bairro? Eu não conseguiria mais voltar nem pro bairro. Eu me mudaria de cidade, sei lá, de país. Mas enfim, né? Ainda bem que não aconteceu nada. Pelo menos pelo relato parece que não aconteceu nada, né? Eles foram embora ou correram, né? Correram, né? E que bom que a criatura não foi atrás. Na verdade, que poderia ter ido atrás, aí seria pior. A nossa terceira história é Não Vão Embora. Então presta bem atenção. No morro de Belfort Roxo, né? Belfort do Roxo, no Rio de Janeiro, um grupo de amigos voltava da escola e resolveu brincar num terreno que o pai de um deles sempre proibira. Era uma área de matagal, isolada que parecia segura para andar de bicicleta. Bom, se o pai proibiu, é porque ele deve ter tido alguma história, alguma coisa, ou sabe, alguma lenda, algum, sei lá, algum conto, alguma coisa que ele ouvia na época dele, né? Então por isso que ele alertou o filho para não fazer esse tipo de coisa, mas não deu muito certo pelo jeito, né? Ao anoitecer, sentaram-se para conversar sobre as luzes estranhas que viam no céu. Começaram a rir e brincar, até que o vento ficou mais forte e uma voz grossa ecoou pelo mato. Não vão embora, ainda está cedo. Não, pera aí, tu tá ali, né? Na área ali, conversando, brincando, falando sobre luzes do céu, normal, né? Coisa de adolescente, né? Que fica aí batendo papo na rua e tudo mais. E de repente escuta essa voz, né? Ah, não vou embora não, tá cedo ainda. Não, pelo amor de Deus, eu deixaria até a bicicleta lá e sairia correndo num pinote que eu nunca mais passava nem perto desse lugar. Mas vamos continuar o relato. Todos pararam e não havia ninguém ali, mas a voz era real. Correram. E quanto mais corriam, mais a rua parecia se alongar. Um som de patas de cavalos perseguia, rindo, gargalhadas altas distorcidas. O som fazia eco entre os becos do morro. Só chegaram em casa depois de clamarem por Deus, chorando, pálidos, e nunca mais voltaram lá. E até hoje, ninguém comprou o terreno. Caramba, o que mais me surpreende nessa história é o fato deles ouviram cascos, né, de cavalo, né, que perseguia eles. Que a única criatura que eu penso assim seria um centauro, mas não faz sentido, né? Não tem lenda urbana com centauro. Que poderia ter sido? Não sei, tô sem ideias, mas é muito bizarro. Ah, pode ter sido um transformista, né? Um amigo meu fala que lá no Pará tem bastante relato de transformista. Pode ter sido isso. Que essa pessoa que se transforma em cavalo tava ali só pra tirar onda com a molecada. Pode ser. Mas, pô, a sensação deles correr, a rua se alongar, assim, parece aquelas cenas de filme. Nossa, sinistro demais. Eu faria do mesmo jeito. Largaria tudo, correria embora e nunca mais voltava. Vamos seguir para a próxima história. A nossa próxima história está intitulada como A Disciplina Invisível. Olha só que estranho esse título, né? Mas vamos lá para a história. Naquela manhã tudo parecia normal. O marido saiu mais cedo para trabalhar como sempre. Ela, grávida de 9 meses, permaneceu deitada aguardando a hora de levar o bebê para a creche. Deitada de costas para a porta, ouviu passos. Pensou ser o marido voltando, mas algo instintivo ali, primitivo, dizia: não se vire. Caramba, hein? A respiração atrás dela era ofegante, forte e pesada, e então sentiu a cama afundar. Alguém subira. Uma voz sussurrou perto do ouvido: parece que alguém aqui precisa ser disciplinada, não é mesmo? Não, peraí, tu tá sozinha em casa, grávida ali. Escuta uma voz, uma sensação forte e pesada. E de repente essa voz fala que precisa ser disciplinada. Que coisa mais sinistra é essa? Meu Deus. Vamos continuar aqui, que eu tô até sem reação aqui do que falar. Mas vamos lá. Ela começou a orar, mas a coisa, fosse o que fosse, tentou interrompê-la, né? Sentiu uma mão fria tocar a sua barriga, como se fosse invadir o seu corpo. Ela continuou orando em prantos, chamando por Deus. Meu Deus, eu imagino o desespero dela, porque ela tava grávida ali. E essa coisa, sei lá, vamos falar de demônio, vai, só pra ficar mais claro. Começou a colocar a mão na barriga. Eu fico imaginando o desespero dessa mulher. Meu Deus, cara, meu Deus. E sem reação, sem conseguir fugir, ou, né, sei lá, nossa, que... nessas horas a única coisa que a gente tem que fazer é orar, rezar, enfim, clamar por Deus, ou qualquer, né, religião que você siga aí, porque não tem o que fazer. E de repente, silêncio, paz. Olhou o relógio, 6h15 da manhã. Tinha passado apenas 15 minutos, mas parecia que havia enfrentado o próprio inferno. Meu Deus. Dizem que é igual a paralisia do sono, né? Quando a pessoa tá tendo uma paralisia do sono, ela perde a noção do tempo ali. Aquela situação parece estar acontecendo há muito tempo.
E aí, na verdade, é coisa de 5 minutos, 2, 3 minutos, então assim, é uma coisa muito rápida. E chegamos ao fim das nossas histórias, dos nossos relatos. Comenta o que você achou, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E o sobrenatural não escolhe hora e nem lugar. Ele só precisa de uma porta entreaberta, uma brecha na razão, um espaço no silêncio. Essas histórias são apenas fragmentos do que está à espreita do que não podemos ver. E você, tem coragem de contar a sua história? Eu sou o Will do Sobrenatural, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.